Vamos lá. Então queremos aqui um modelo dinâmico que eu vou chamar de... Essa seção aqui eu vou chamar de dinâmica lateral veicular. A gente vai utilizar novamente aqui o modelo bicicleta. Vamos relembrar ele aqui. Primeira seção é o modelo bicicleta. E aí eu vou trazer aqui a ilustração dele. Eventualmente a gente vai ter uma troca ou outra aqui da anotação. Deixa eu trazer essa figura para cá. Que é semelhante a que a gente teve... Vou dar uma travada aqui, acho que eu voltei. Voltei. Vou colocar ela bem centralizada aqui. Agora sim, vamos explorar esse modelo. Olha, vamos precisar de referencial fixo, referencial móvel. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Olha, temos aqui as 4 rodas do veículo e a gente já viu, né? Já viu que a gente reduz essas rodas num dado eixo como uma roda equivalente central aqui neste eixo. Olha só. Então as rodas aqui em amarelo são as rodas reais do veículo convencional e a gente traduz aqui, né, junta elas. A gente já viu isso, já aplicou isso no modelo cinemático e em todas as análises que nós fizemos aqui. Em todos os momentos utilizamos o modelo bicicleta aqui para fundamentar a parte da dinâmica lateral. Então eu só enfatizo aqui esse efeito, então a gente tem que sempre lembrar que a gente está tratando de um modelo bicicleta. Maravilha. E o modelo é o seguinte, pessoal, a gente quer pegar esse modelo, lá no caso do modelo cinemático, o que a gente fez? Entra com velocidade, entra com esterçamento e a gente vê como esse veículo anda pelo espaço, né? Ele anda, como ele se movimenta. As coordenadas que a gente viu lá que são importantes são posição x, y, né? A posição do veículo no plano horizontal e a orientação dele. Aqui é a mesma coisa. Então, olha, vamos só atualizar aqui as notações e a gente vai trabalhar com elas agora. Olha, a gente tem aqui uma base fixa que está presa a um referencial inicial e é em relação a ela que a gente vai descrever o movimento do veículo. A gente tem aqui um vetor posição, que vai ser aqui um vetor R, igual a x na direção Y. Repara, Y é um vetor dessa base vermelha, que é essa base fixa, presa no referencial inicial. Então, essa base em vermelho está presa, está parada, então é o veículo que se movimenta em relação a ela. Tudo é descrito em relação a esse ponto O aqui. Maravilha, então a gente tem o x na direção Y, mais o y na direção J. Perfeito. E a outra grandeza que a gente quer olhar aqui, né, eu vou chamar esse aqui, que é a anotação típica que a gente encontra na literatura, nos artigos técnicos, científicos. A gente, em geral, tem aqui, por exemplo, a grandeza psi. O
que é esse ângulo, né, essa orientação do veículo. Então, x, y e psi são as grandezas aqui que a gente está buscando e a gente quer ver justamente essas grandezas aí no movimento, né? Então, olha, a gente coloca aqui no veículo e agora vamos colocar aqui uma certa entrada, olha só. Olha essa direção longitudinal aqui do pneu. A gente quer, para uma dada entrada aqui de esterçamento, delta, e também uma certa velocidade, que vai acabar sendo um parâmetro aqui do veículo, para uma dada velocidade V do CG do veículo, a gente quer enxergar justamente, né, como x, y e psi variam ao longo do tempo. Ou seja, o seu próprio histórico ao longo do tempo e também as derivadas, né? Qual é o x ponto, y ponto, psi ponto. Quero saber como é que esse carro anda, né? Quero saber isso. E, por exemplo, se a gente estiver andando na direção de x aqui, né? Mudança de pista é o quê? A gente dá uma mudança aqui no y, né? Então a gente vai fazer aqui uma curva e vai continuar andando na direção do x, só que com um y paralelo aqui, né? Mudar de pista é isso, né? A gente está andando para a direita e o x e o y aqui, que é 0, ele tem que ser, sei lá, 1, 2 metros para o lado. Então vamos ver, vamos tentar fazer essa mudança de pista aí via simulação, via modelo, considerando o pneu, o ângulo de deriva no pneu. Então, maravilha, já colocamos aqui, aproximamos o modelo bicicleta, vimos aqui as coordenadas x, y e psi. E agora vamos colocar aqui umas bases que são, olha, I e J são os versores aqui da base fixa, presa ao referencial inicial. E a gente tem aqui duas bases aqui que são as seguintes aqui, olha só. Temos essa base em verde aqui, que ela está presa no carro. Então é o referencial do carro, como se diz, né? A gente vai ter aqui então o versor da base TX, que é um vetor que está sempre apontado aqui na direção longitudinal do carro. Ele aponta aqui na direção longitudinal, na reta aqui formada pelo RF, né? Olha, o R aqui e o F aqui na frente. E esse aqui perpendicular é justamente o TY, que é o vetor da base, né, no referencial do carro, perpendicular ao carro. E só para ajudar aqui a descrição do movimento, né, eu coloco aqui para a gente também uma base móvel no eixo dianteiro, né? Isso aqui vai ser útil para a gente, olha lá, um vetor aqui na direção longitudinal e um vetor aqui perpendicular. Eles vão ajudar a gente na descrição das grandezas, principalmente no ângulo de deriva na dianteira, né? A gente vai precisar aqui de uma base aqui conveniente para que a gente possa enxergar esse movimento. Então, olha só. Esse aqui é o EX. Né? Então, é uma outra base aqui, né? Tem a base IJ/K, tem a TX, TY e TZ, tem o EX aqui na direção longitudinal do pneu dianteiro e temos, né, do pneu equivalente aqui, né, do modelo bicicleta. E a gente tem aqui também, né, o EY aqui. Maravilha, maravilha, olha lá. Já temos aqui as grandezas e uma outra grandeza que a gente precisa caracterizar, que é tipicamente a grandeza em relação ao qual a gente analisa a dinâmica lateral, envolve aqui o ângulo de deriva do veículo. Olha esse conceito agora. A gente tem o alfa, né, o ângulo de deriva na frente, no eixo dianteiro, o ângulo de deriva no eixo traseiro, e a gente tem também o ângulo de deriva do veículo, que a gente vai chamar aqui de alfa. Mesmo princípio, né, que é a direção do vetor velocidade em relação a uma reta de referência. Nesse caso, a reta de referência é a própria direção longitudinal do carro. No pneu, a reta de referência era o plano longitudinal do pneu. Então, olha só, o mesmo princípio que dá origem ao mesmo nome, que é o mesmo ângulo de deriva. Só completando, então, a gente tem também aqui as grandezas geométricas aqui, né? Posicionamento
do nosso centro de massa, né? Então a distância B posiciona o centro de massa em relação ao eixo dianteiro. A distância C posiciona o centro de massa, né, o CG do veículo, aqui o ponto C, em relação ao eixo traseiro. E aqui a distância entre eixos L. Então, esse é o ponto de partida. Temos bases móveis, bases fixas em referenciais distintos e as grandezas. Isso que está em azul são as coordenadas. A gente precisa, olha para onde a gente vai. A gente precisa aplicar as leis fundamentais, segundo a lei de Newton, balanço de momentos, né, para a gente ver, olha, essas grandezas, primeiro, como elas se relacionam. E a relação entre elas envolve os valores aí, delas próprias e de suas derivadas. Então vai aparecer aqui psi ponto, alfa ponto, né? A derivada temporal dessas grandezas, porque a gente quer enxergar tudo isso, né? O movimento, né? Como essas grandezas variam. Para quê? Para que a gente chegue numa equação e a gente integra essa equação. Né? Ou seja, a gente aplica a segunda lei de Newton, tem lá massa vezes aceleração, igual a somatória das forças. Ora, a gente integrou aqui, né, na frenagem, por exemplo, né? A gente integrou e viu esse movimento de frenagem, vimos aí espaço de estados, integramos, né, o modelo da cinemática também é integração numérica, né? Olha lá, são as grandezas e suas derivadas. E aí a gente pega o modelo, e isso é o modelo, pessoal. Eu falo aqui integração, mas no fundo é o que? É simulação. É simulação. E aqui é a gente ter, de fato, um simulador aqui da dinâmica lateral com as propriedades do pneu. Claro, modelo linear, no primeiro momento. Então, com isso aqui que a gente definiu, a gente vai para a seção de cinemática, que é, vamos relacionar aqui, posição, velocidade e aceleração. Por quê? Vamos aplicar a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. Ora, aceleração tem que estar quantificada aqui. Não, ou pelo menos indicada aqui em relação a essas grandezas azuis aqui que a gente escreveu. Então, vamos lá. Próxima seção, cinemática. Então, olha, a cinemática é a seguinte, olha só, o vetor posição é essa posição xy mais o yj. Movimento plano, coordenada x, é isso aqui que a gente está vendo aqui em cima. Como é que a gente chega na velocidade? Ora, só derivar. Vamos derivar isso. Então, se a gente deriva esse vetor r no tempo, a gente fica com o vetor v, que é o vetor velocidade. A gente tem aqui a derivada temporal desse vetor r, né? A derivada de um vetor, tranquilo. Temos aqui o vetor. A derivada temporal, a gente coloca esse pontinho aqui em cima, né? O ddt. E como os versores i e j são da base, então eles estão parados, a única coisa que varia é aqui a componente x e a componente y. Então, olha, fica fácil, né? Olha só. Fica x ponto na direção y, mais o y ponto na direção j. E olha, outra forma de enxergar é a seguinte, olha só. Olha esse vetor v laranja que a gente colocou aqui. Esse vetor laranja, ele tem duas componentes. Deixa eu melhorar isso aqui. Tem um alfa aqui dentro. Tem duas componentes aqui, olha só. Uma longitudinal e uma aqui perpendicular, não é verdade? Então a gente tem um V cosseno alfa e um V seno alfa. Ah, agora sim. Olha lá. E a gente pode escrever isso aqui na base tx, ty. Olha o que eu estou querendo dizer.
esse vetor velocidade, ele pode ser escrito também como o módulo dele, V, cosseno alfa na direção tx mais V seno alfa. Estamos ficando sem espaço aqui, deixa eu chegar mais ainda para o lado. Seno alfa na direção TY. Olha lá. Então só peguei esse vetor V e fiz essa decomposição aqui nessa base verde TX, TY. Olha que beleza. Então olha, a gente escreveu já a velocidade em função do x. Vamos escrever aqui em função aqui também já colocando o vetor, a grandeza V aqui na jogada. Olha lá, ficou trazendo lá de cima, né? V cosseno alfa na direção tx mais V seno alfa ty. E olha o que a gente vai fazer, e essa é a importância das análises que, né, a gente precisa discutir aqui. Vamos considerar pequenos ângulos de deriva do veículo. Inclusive, vamos considerar pequenos ângulos em geral. Si, alfa, delta, todos esses ângulos serão pequenos. Então, reparem o seguinte, o modelo vai servir para pequenos desvios da movimentação em linha reta. Então, a gente vai assumir hipóteses de ângulos pequenos, né? Então, é a gente andando em linha reta e fazendo pequenos desvios dessa movimentação, ou seja, curvas com raio elevado. E isso vai ser no primeiro momento suficiente para a gente analisar, para a gente né, depois projetar os controladores, né, não aqui na disciplina, né, mas na cadeia de desenvolvimento aí dos sistemas. Então veja, vamos lá, a gente vai fazer aqui as hipóteses de ângulos pequenos, portanto, esse cosseno aqui vai ser aproximado por 1, e esse seno de alfa será aproximado por alfa, né? Então, só indicando aqui, isso aqui é para pequenos ângulos. Olha lá. Isso simplifica bastante, né? Porque fica só o V na direção TX mais o V alfa na direção TY. Então a gente vai ter que carregar essas grandezas e suas derivadas ao longo do tempo aqui, quer dizer, ao longo do desenvolvimento, para a gente chegar no modelo. E o modelo, como eu disse, né, pensem no modelo como aquilo que a gente utilizou lá no modelo cinemático, né, que é uma expressão que a gente tem as grandezas que a gente quer ver ao longo do tempo. Por exemplo, eu quero ver, né, nós queremos aqui o x e o y e o psi ao longo do tempo, né, para saber onde o carro está para um dado esterçamento. Né? Então, olha, para eu ter essa resposta, eu vou ter uma equação em que eu vou ter o x ponto, o psi ponto, né? A derivada dessas grandezas, inclusive o psi 2 pontos, por causa da aceleração, né? Já que a gente vai utilizar a segunda lei de Newton. Então, como eu disse, precisamos da aceleração, vamos atrás dela. Aceleração, então, e derivamos agora essas grandezas. Veja que são grandezas que, a princípio, né, variam no tempo. Então, na hora de derivar, a gente tem que fazer a regra do produto. Então, olha só. Esse VTX aqui. Vamos só quantificar aqui o seguinte. Né? Vamos só mostrar que a aceleração é a segunda derivada do vetor posição R. O que implica aqui no x 2 pontos na direção y, mais o y 2 pontos na direção j,
E agora, aquilo que eu sublinhei em verde é a derivada do primeiro vezes o segundo vezes o primeiro vezes a derivada do segundo. O que isso quer dizer? É a derivada do vetor da base. Um vetor ele tem derivada não nula quando ele muda de comprimento ou quando ele muda de orientação. O vetor da base é unitário. Ele tem módulo 1. Isso não muda. Mas o tx, nosso vetor da base aqui, muda de orientação, né? Assumindo aqui a liberdade que ele tem aqui para de girar assim como o carro gira, né? Então, se o carro gira, a base tx, ty, tz gira também. Então, olha só, vamos lá. Isso aqui não é igual a zero, mas podemos assumir por hipótese aqui, né? E outra hipótese importante é que o veículo vai se movimentar aqui com uma velocidade constante. Então, veja, já assumimos velocidade, ângulos pequenos, então a gente está andando na direção longitudinal, linha reta, e vamos estudar a dinâmica com pequenos desvios dessa posição aqui de operação, na direção longitudinal. Bom, ora, se a gente tem essa condição aqui, o V ponto, né, vai zerar, né, porque a gente está com velocidade constante agora, né, a gente assume também velocidade constante, além da gente estar andando na direção longitudinal, velocidade constante significa esse V ponto aqui igual a zero. E veja, mesmo a velocidade constante, né, vamos lembrar, né, se a gente estiver com velocidade constante fazendo uma trajetória circular, a gente mesmo assim tem aceleração, que é a aceleração centrípeta, é o que nos mantém na trajetória circular. Então vamos lá, então faz sentido aqui a gente olhar aqui para a velocidade constante e mesmo assim ter aceleração. E isso aqui, né, vem, portanto, do termo ali em verde, vamos analisar agora o termo aqui em laranja. Veja, 3 elementos. Vamos fazer de maneira bem estendida aqui, é a regra do produto aqui com 3 elementos, ou seja, a derivada do primeiro vezes o segundo e o terceiro, mais a derivada do segundo. Então a gente tem aqui o V, e aí tem a derivada do segundo, o TY, mais a derivada do terceiro, portanto tem aqui o primeiro, o segundo e a derivada do terceiro. Então a regra do produto aqui deu isso aqui, olha lá, laranja com laranja. Vamos aplicar aqui a mesma restrição que a gente colocou aqui no item no verde, né? A velocidade aqui vai ser constante, então a taxa de variação de V vai ser constante. E a gente, o alfa ponto não, o alfa ponto ele não vai ser aí desprezado, né? Ou seja, isso aqui, esse alfa, né, e a variação dele indica para nós, né, o alfa está aqui, né, como um indicativo de quanto de velocidade lateral, né, quanto a gente está se movimentando na transversal, né? E isso tem aceleração, né? Tem aceleração nessa direção. Isso aqui não vai zerar. O que a gente precisa aproximar aqui são as derivadas dos versores. E aí eu trago aqui, né, um conceito e a gente vai simplesmente utilizar esse conceito. Isso aqui é visto na disciplina de cinemática e dinâmica, né? Talvez vocês se lembrem, a gente tem aqui a derivada, né, de um versor da base. Ela é a multiplicação vetorial da velocidade angular pelo próprio vetor, né? E isso, para a gente aqui, é o seguinte, é a velocidade angular. Qual é a velocidade angular? É aqui o psi ponto, né? Porque o psi é o ângulo. A derivada do ângulo é a velocidade angular. Então, para a gente saber qual é a derivada... Bom, e é essa orientação que caracteriza a orientação dessa base, né? O tx está aqui numa orientação indicada por esse ângulo psi. Então, a gente tem que multiplicar aqui por psi ponto e coloca na direção transversal. Então, fiquem tranquilos, pessoal, isso aqui é um conceito que eu vou simplesmente utilizar como ferramenta. Eu vou importar da disciplina de cinemática e dinâmica esse conceito. O importante é a gente compreender o desenvolvimento até a gente chegar no modelo. Então, seguimos em frente aqui. Olha só. Tx, ele vai ser igual a psi ponto na direção TY.
Isso aqui é um conceito da cinemática. Então, a derivada de um versor é a velocidade angular dele, né, da mudança de orientação dele, que no nosso caso aqui é a derivada temporal do psi, na direção transversal. Por conta, né, da própria natureza do movimento, né, então ele está girando, a velocidade dele, né, é perpendicular. A velocidade, né, a consequência aqui da sua derivada, né, da sua variação, é perpendicular a ele próprio. Maravilha. E aqui é a mesma coisa, só que só tem um sinalzinho trocado aqui, porque, né, porque quando a gente varia, olha só, quando esse ty aqui varia, ele vai aqui para essa posição aqui em vermelho, quer dizer que essa variação foi aqui para trás, veja. Vou só ilustrar, tá, pessoal? Olha só. Esse vetor, ele vem aqui, quando a gente está girando, né? Repara, a base está com essa configuração. Depois que gira, né, começa a girar com esse ponto variando, o vetor ty ele vem para essa condição em vermelho. Olha aqui, ou seja, ele variou nessa seta aqui, né? Na direção negativa do ty. Olha o ty apontando para frente do veículo e essa variação ocorreu aqui para trás. Por isso que o sinal é trocado. Estou ilustrando aqui qualitativamente a troca de sinal que a gente colocou ali embaixo. Então veja, menos psi ponto tx é a caracterização que a gente precisa aqui né, nessa etapa da aceleração. E a gente conclui aqui a aceleração da seguinte maneira. A gente fica então menos v alfa psi ponto tx mais, e aí a gente fica aqui com v psi ponto, vamos ver aqui nas substituições, mais v alfa ponto na direção ty. E essa é a aceleração que nós temos. Vai sobrar aqui, olha só, na realidade a gente pode simplificar isso aqui, esse produto, alfa sendo um ângulo pequeno, né, já que a gente está adotando aqui ângulos pequenos, podemos adotar aqui também variações angulares pequenas, e o produto de dois números aqui pequenos vai ser igual a zero também. Então, olha só, aqui teremos também para variações angulares pequenas. A gente zera isso e o que vai sobrar? Sobra apenas a aceleração na direção ty, que é a direção transversal do veículo. E se a gente começou com a cinemática, eu sigo agora para a dinâmica. Olha só, vamos lá. A gente já tem o vetor aceleração e isso é muito bom, né? Porque a gente já tem essa primeira parte da equação, né, da segunda lei de Newton. Vamos analisar agora essa segunda parte. Vamos para a dinâmica. Eu queria colocar o seguinte, olha só, a gente quer, na dinâmica, relacionar essa parte da cinemática, multiplica pela massa, e do outro lado tem as forças. Ora, aqui temos duas forças, que são FYF, que é a força lateral no eixo dianteiro. A gente tem também a força lateral no eixo traseiro. Vamos olhar aqui, olha só. No eixo traseiro, a gente tem aqui uma força nessa direção. Essa aqui é a força FYF.
E repara, ela está na mesma direção do TY. Então, olha, eu vou colocar ela aqui um pouco mais para o lado. Portanto, ela vai ser um FYF, ou seja, uma grandeza agora sem a flechinha em cima, é uma grandeza escalar na direção TY. E a gente vai fazer o mesmo raciocínio aqui com a força lateral no eixo dianteiro. Olha só. Então aqui a gente vai ter um FYF, ou seja, o vetor força, que é esse que eu acabei de escrever aqui. Só que ele, a gente já vê aqui a direção né, é a direção transversal aqui, o pneu. Então, é uma grandeza FYF, aqui na direção EY agora. E a gente repara também, né, que esse EY, e agora a gente complementa aqui essa informação com o seguinte, EY, olha só, se a gente escrever o versor EY na base TX-TY, para a gente ter uma base de comparação, olha só, esse EY é menos seno de delta na direção TX. Eu troquei aqui, hein? Pessoal, por favor, hein? Fiquem atentos aqui. FYR, claro, claro. Perfeito. Agora sim. R aqui na traseira e F na dianteira. Perfeito. Agradeço, Arthur. Seno de delta aqui na direção TX, mais o cosseno de delta na direção aqui TY. Então, olha o que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui essas duas forças aqui em roxo e aqui em laranja, né, a gente vai substituir aqui nesse vetor. Né? Então, vamos fazer isso aqui embaixo, olha só. Então, FYF, FYR, vamos colocar aqui a grandeza escalar FYF, é o EY, e aqui FYR, TY. Perfeito. E aqui em cima a gente só atualiza esse EY da seguinte maneira, fica menos, né? A gente só troca aqui, né, a definição, né, escrito na outra base, é menos seno de delta FYF TX mais seno de delta FYF TY. Perfeito. E a gente já assume, né? A gente está assumindo já, né, em todo o desenvolvimento, que a gente tem ângulos pequenos. Então faz todo sentido aqui a gente já simplificar o nosso problema. E aí a gente avança e já aplica a segunda lei de Newton. Olha só, massa vezes aceleração igual ao somatório das forças. Então veja só, a gente vai aplicar tudo isso aqui que a gente está vendo na lousa. Olha só, ficamos com massa vezes, né, V psi ponto mais V alfa ponto. E a gente tem aqui o TY igual a, somamos essas duas forças, FYF mais FYR. E a gente coloca aqui a versão já simplificada. Olha só, fica menos delta, FYF TX, mais FYF na direção TY, mais, e aí a gente soma aqui com essa força no eixo traseiro, FYR, TY, maravilha. Então, olha, já colocamos aqui
as forças e aplicamos a segunda lei de Newton. Reparem, as informações estão todas contidas aqui na direção TY. Então, em TY, a gente vai obter aqui a nossa primeira equação de movimento. Olha lá. Então, teremos aqui em TY, teremos, vamos ver aqui, olha só, MV, né? A gente consegue colocar esse V aqui em evidência. Ficamos com a soma de psi ponto com alfa ponto. E aqui do outro lado a gente fica com a soma das forças laterais em cada pneu. Lembrando, isso aqui só é possível porque a gente está aqui com as hipóteses de ângulos pequenos, tanto no alfa quanto no delta. Então veja, a aceleração lateral depende apenas das forças laterais e ela aqui é quantificada como V, né? Tem o M vezes o V e o psi ponto mais o alfa ponto aqui, né? Que são psi ponto, velocidade angular. Esse alfa ponto é a aceleração aqui lateral. Olha lá, traduzida aqui em aumento de ângulo da orientação desse vetor V. Então, alfa aumentando quer dizer que o V está aumentando esse ângulo em relação à linha longitudinal aqui do carro. Então, FYR aqui, olha lá. Maravilha. Então, isso aqui, pessoal, já é a primeira equação de movimento e é uma informação muito importante para nós. Olha lá. E a outra, ela já é mais direta porque é a aplicação aqui do balanço de momentos. Repara o seguinte, a gente tem aqui, por exemplo, se a gente colocar o momento de inércia vezes a aceleração angular, que é o psi 2 pontos, ele ocorre aqui na direção k, né, perpendicular. A velocidade angular é indicada por um vetor perpendicular a esse plano de rotação, né? Então, a gente vai ter aqui o psi 2 pontos na direção k igual a somatório dos momentos em relação ao centro de massa. E aqui fica bem evidente, a gente já vai aqui na próxima linha, já fica bem evidente, porque repare só, em K, né, se a gente analisar na própria direção K aqui do vetor, a gente fica com o momento de inércia vezes o psi 2 pontos igual. Vamos olhar lá em cima, né, e já assumir aqui os vetores com pequenos ângulos. Ora, essa força aqui no eixo traseiro, FYR, gera um momento em relação ao centro de massa, né, dado aqui com um braço de alavanca C. E a força aqui no eixo dianteiro, né, a gente está imaginando aqui delta pequeno, ou seja, né, para delta pequeno, quer dizer que essa força aqui está exageradamente inclinada. Na realidade, ela é praticamente transversal ao veículo, né, já que o delta é pequeno. Então, veja, essa força aqui, na realidade, ela está aqui para cima, né, para pequenos ângulos de delta. E então, né, a gente conclui que simplesmente B é o braço de alavanca da força no eixo dianteiro em relação ao centro de massa. Então, a gente vai poder escrever da seguinte maneira. O balanço de momentos aqui ele é composto por a força FYF vezes o braço de alavanca B. E o momento gerado pela força lateral no eixo traseiro só tem o sentido contrário, né? Respeitando aqui a regra da mão direita. Então, FYR vezes C. Olha lá. Perfeito. Então, temos aqui duas equações. E isso, né, já é muito bacana, já é muito interessante chegar nessas expressões. Já temos aqui, vamos lembrar, massa é propriedade, né, e momento de inércia também. A velocidade também vai ser para a gente, né, um valor constante. Vamos escolher a velocidade e vamos ver o movimento. B e C também.
né, a propriedade aqui do veículo. As forças laterais, a gente vai precisar dar alguns passos agora, né? A gente vai precisar avançar aqui da seguinte maneira, né? Aqui, as forças laterais, elas não são impostas, né? A gente não consegue gerar força lateral né, com a nossa vontade, né? Elas são decorrência do movimento, né? Por exemplo, eu não estou andando em linha reta com o volante parado e consigo gerar, né, de forma externamente aqui força lateral no pneu. Eu preciso virar o volante e a própria configuração geométrica do sistema vai, né, ocasionar uma força lateral que vai começar a movimentar o veículo lateralmente. O que eu quero dizer com isso? As forças laterais no eixo dianteiro e traseiro, eu não tenho controle direto sobre elas, né? O que acontece? Elas saem em decorrência do movimento. Ou seja, a gente tem que escrever essas forças em função da velocidade, em função da velocidade angular, do alfa, né? Então, né, do alfa ponto. Então tá tudo aqui, né? O movimento é que gera força lateral. Não, por exemplo, que nem um motor, né? O motor está lá o veículo e a gente consegue gerar uma força de tração. Aqui no pneu, eu não estou andando e consigo gerar do nada sem uma força lateral. Então eu viro o volante e aí o movimento que vai, né, se encarregar de gerar essa força lateral. Então, olha, vamos relembrar aqui o seguinte, né? Eu vou trazer aqui o nosso modelo de pneu. Deixa eu trazer aqui nosso modelo de pneu. Trazer ele aqui pra gente. Vou colocar ele na lousa novamente. Deixa eu pegar ele aqui. E a gente vai discutir novamente aqui algumas informações importantes para a gente montar esse modelo. Eu vou colocar aqui uma anotação um pouquinho diferente. Agora sim. Vamos lá. Modelo de pneu. Porque isso vai ser o ponto de partida para essa substituição que eu estou discutindo aqui com vocês. Olha só. Modelo de pneu. A gente já viu, olha só. Mas eu trago aqui novamente. A gente viu, né, que a gente tem uma força lateral que ela surge a partir, né, do movimento não alinhado aqui do centro do pneu com a direção que o veículo, que o pneu aponta. Esse ângulo, nesse caso aqui, αf, por exemplo, ele gera aqui uma força FYF, por exemplo. E esse aqui é o vetor velocidade no eixo dianteiro, só exemplificando, né? Eu vou chamar aqui, a partir de agora, esses ângulos aqui, né, de deriva, sendo αf, que é o ângulo de deriva na dianteira, αr é o ângulo de deriva na traseira. E aqui essa força lateral, como a gente já viu, são as forças FYF na dianteira e FYR na traseira. E para pequenos ângulos, que são as hipóteses, que é a hipótese aqui que a gente assumiu, né? A gente tem aqui os coeficientes de rigidez de curva, que eu vou chamar de KF e KR. Portanto, né, diante dessa análise, a gente vai ter aqui modelos de pneu da seguinte maneira. A força lateral FYF, nesse caso aqui, vai ser menos KF vezes aqui o ângulo de deriva na dianteira. E veja que faz sentido, porque lá na base, né, na base que a gente utiliza para descrever as grandezas, olha só, a gente tem um vetor aqui na direção longitudinal e um vetor aqui para a esquerda. Deixa eu subir lá novamente. Então, reparem aqui, para frente e para a esquerda. Olha lá, é isso que nós temos, tanto utilizando a base EX e aqui do TX. Então, olha só, quando o ângulo de deriva é positivo, a força lateral é negativa, por isso temos esse sinal trocado. E isso ocorre também
para o FYR. Só por conta de uma convenção aqui dos eixos. Opa. KR, alfa, R. E isso aqui, olha só, é mais uma expressão. É a segunda expressão aqui, já de que digna de bastante importância, né? De bastante atenção, para que a gente tenha o nosso modelo bem definido. Então, a gente chegou ali nas equações de movimento. Temos aqui as forças. E aqui a gente já identificou o nosso modelo de pneu. O que a gente precisa fazer agora, né? A gente precisa caracterizar o, o nosso ângulo de deriva, esse αf e esse nosso αr, né? E a gente vai fazer isso da seguinte maneira, né? Olha, a gente precisa olhar, deixa eu pegar aqui, o nossa estrutura aqui de movimento e escrever esses ângulos de deriva em função das coordenadas aqui do nosso movimento. Vamos fazer isso. Vou pegar ele aqui. Vou pegar também agora uma figura do veículo novamente, para a gente ver o que é o ângulo de deriva. Deixa eu ver. Trazer o carro aqui novamente. E colocar ele na nossa lousa. Vamos lá. Então, a gente tem aqui o carro de novo. Só que olha o que ocorre. Olha o que ocorre, que interessante, né? A gente tem aqui. Vamos olhar primeiro para o eixo traseiro. Por exemplo, a gente vai ter aqui um vetor velocidade no eixo traseiro. Esse vetor velocidade no eixo traseiro, na realidade, ele é composto por um VR na direção Y. Deixa eu colocar aqui. VR na direção Y. Com um VR aqui na direção X. E a gente tem um ângulo de deriva αr. Se a gente analisar aqui, a gente tem algo semelhante aqui nesse eixo dianteiro. Deixa eu colocar ele aqui para a gente. Vetor velocidade agora. VF. Esse aqui é o alfa F. E as componentes. Agora aqui na realidade, repare. Deixa eu fazer aqui um pouco menor. Olha lá. Temos aqui esse VY. F. E aqui é o VXF. Esse ângulo aqui
Esse é o nosso alfa F. Vou descer um pouquinho. Esse é o alfa F. Porém, esse ângulo todo aqui eu vou chamar de alfa F', construindo aqui geometricamente, né, e colocando os vetores velocidade aqui associados. Só relembrando e só complementando, a gente tem aqui o vetor velocidade do CG e esse é o alfa. O que eu quero aqui? Escrever os valores aqui de alfa F e alfa R em função da velocidade, do psi e assim por diante, né? Para que a gente possa substituir aqui no modelo do pneu e depois substituir aqui no modelo das nossas equações de movimento. Vamos fazer isso. E que a gente tem então a definição, repare. A gente tem que alfa F é igual a arco tangente de VFY sobre VFX menos delta. Então, repare, arco tangente de VFY com VFX, repare que forma aqui um triângulo e dá, né, aqui o nosso alfa F'. Ora, para a gente achar o alfa F, é só subtrair o delta. Que está aqui. Olha lá. Pela trigonometria aqui a gente chega nisso. A gente pode aproximar, olha só, aproxima isso aqui, lembrando, pequenos ângulos, então todas as funções trigonométricas a gente consegue, né, simplificar. Então, VFY com VFX. Estou colocando aqui os índices trocados, né? Deixa eu melhorar aqui isso aqui. Primeiro a direção e depois o eixo. Deixa eu melhorar isso aqui. Velocidade na lateral no eixo dianteiro. Velocidade aqui longitudinal no eixo dianteiro. Agora sim. A gente simplifica só colocando aqui as grandezas de velocidade. YF e VXF. Perfeito. E o delta aqui. E o alfa R, mesmo raciocínio, olha só, é o arco tangente aqui tá, deixa eu melhorar isso aqui não tá legal, pessoal, lamento aí, pessoal, a confusão, rapidamente. Vamos manter aqui a mesma anotação. Deixa eu ver. Aqui está trocado, né? YF, XF. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Acho que fica mais claro se a gente mantiver aqui o eixo primeiro e a direção depois. Vamos fazer dessa maneira, acho que fica melhor. Agora sim, vamos lá. Deixa eu colocar aqui então V front Y, V front X.
Agora sim, agora sim. V, fronte Y, fronte X, fronte Y. Agora sim, pessoal, lamento aí a confusão. Seguimos em frente. VRY agora, né, no eixo traseiro, mesma reflexão aqui. Para a gente obter, né, o ângulo de deriva no eixo traseiro agora. VRY sobre VRX. E isso já é direto, não precisa descontar o ângulo de esterçamento nenhum aqui. A gente vai direto aqui para o VRY com VRX. E são duas expressões aqui, né, que a gente precisa. A gente vai aplicar a fórmula fundamental da cinemática, né, que é uma relação aí de pontos num corpo rígido, e que a gente vai conseguir justamente definir quais são aqui as grandezas VFY, VFX, ou seja, qual é a componente longitudinal aqui da velocidade no eixo dianteiro e transversal. E a mesma coisa para o eixo traseiro, a gente vai substituir aqui, depois substituir no modelo de pneu, depois substituir na equação de movimento. Quando a gente chegar na equação de movimento, passo de estados. Chegando no espaço de estados, vamos para o programa. Esse é o plano, pessoal. Vamos lá. Fórmula fundamental da cinemática. Olha o que a gente precisa, pessoal. A fórmula fundamental da cinemática diz o seguinte: a velocidade no eixo traseiro vai ser igual à velocidade no CG, então a gente vai relacionar esses dois pontos, e isso aqui vai ser mais a velocidade angular do veículo, multiplicada vetorialmente pela posição R em relação aqui ao ponto C do veículo, né? E aí a gente pode escrever isso, a gente tem todas essas informações. Vamos trazer lá de cima, olha só, o vetor velocidade é Vtx mais Vα-Ty. Então é Vtx mais Vα-Ty. Veja então que eu estou utilizando aqui a definição do V, essa aqui. E a gente faz agora o psi-ponto, produto vetorial. Olha, qual é o vetor R-C? Ora, o vetor R-C é o vetor que vai de C para R, né? A coordenada de R menos a coordenada de C. Então, é o vetor que vai de C para R. Portanto, aqui a gente tem menos C na direção TX. E isso aqui, deixa eu colocar aqui para a gente. Vou colocar aqui, é o psi-ponto na direção K, né? Para a gente não esquecer. Olha só. Ponto na direção K. Então, o KTX, né, é um produto vetorial aqui que vai dar menos o psi-ponto vezes C. E a regra da mão direita, o KTX dá o TY, né? E isso positivo nesse vetor, mas tem um menos ali no C. Então a gente vai ficar aqui, né? Isso aqui resulta em menos esse ponto C na direção TY. E isso aqui está atrelado, né, a esse termo aqui. Pronto. Já escrevemos aqui diretamente o vetor velocidade no eixo traseiro.
um V na direção TX, mais, repara, na direção TY temos agora dois termos, Vα menos C ponto TY. E a gente consegue reparar, pessoal, o seguinte, espero que dê para reparar o seguinte, isso aqui é o VR na direção X, era o que a gente estava buscando. Isso aqui é o VR na direção Y, escritos em função de V, alfa, psi ponto e C. Sucesso, sucesso, é isso que a gente queria. Olha lá. E por que é isso aqui que eu estou mostrando, né, pessoal? Porque a gente tem aqui uma base, né? Lembrando, deixa eu voltar aqui para cima. Olha as bases aqui, Tx e Ty, Tx está na direção longitudinal, Ty na direção transversal. São essas duas aqui, que são as direções que nós escolhemos aqui, olha lá, direção longitudinal do carro, direção lateral, transversal. Aplicamos a fórmula fundamental da cinemática, né, relacionando aqui a velocidade de dois pontos. Isso aqui é uma fórmula, isso aqui é uma expressão que, bom, tem uma dedução e tudo, mas é uma regra aqui, né, do movimento do corpo rígido. A gente pega quaisquer dois pontos, a velocidade de um é igual à velocidade do outro, mais essa mudança de orientação dele, né, esse ômega, vezes o vetor que une esses dois pontos. Né? Então, aqui aplicamos a fórmula fundamental e conseguimos escrever as duas componentes. A gente vai fazer a substituição aqui, logo. Então, vamos primeiro fazer aqui a do vetor no eixo dianteiro. A velocidade no eixo dianteiro é igual, mesmo raciocínio, pessoal, velocidade no centro de massa, mais o ômega, produto vetorial de F menos C. Isso aqui vai ser igual ao F na direção Tx, né? A gente vai ter aqui a mesma velocidade no eixo dianteiro que a gente colocou ali em cima. Olha, repare bem, isso aqui deu origem a isso. Mais, de novo, o psi ponto na direção K, só que veja, agora é o vetor que vai do ponto C ao F. Repara aqui, do C ao F é o B, na direção Tx, positivo. O vetor K aqui, produto vetorial com B, Tx. Não precisa aqui desse parêntese, né? Vamos direto aqui. Ora, mesmo raciocínio, K com Tx dá o Ty positivo, B vezes o psi ponto, que é a velocidade angular aqui, psi ponto, B, Ty. E essa aqui é a expressão. Perfeito. Vamos juntar aqui todo mundo. Ficamos com VF igual a VTX. E por que isso, né, pessoal? Eu vou entrar nos detalhes aqui de todo esse desenvolvimento em termos aqui de importância, impacto, relevância. A gente vai entrar aqui nos detalhes do porquê essa documentação pode ser muito importante. Eu vou destacar isso para a gente mais para frente. Então, V alfa mais B psi ponto TY. E assim como ali em cima, isso aqui é o VF na direção X. Isso aqui é o VF na direção Y.
Então repare, inclusive, aqui uma certa simetria, só uma questão de trocar o sinal aqui, né, no VY. Né? É a velocidade angular, imagina um rotor, né, em que um dos lados tem uma velocidade numa direção e no outro lado tem uma velocidade na outra direção. Né? E os braços de alavanca aqui trocados. Maravilha, maravilha. Olha, se a gente faz a substituição ali em cima, olha o que nós temos. Né? Se a gente faz a substituição aqui nessa expressão VFY e VFX, fica o seguinte, olha, ângulo de deriva na dianteira, αf na dianteira é igual a V alfa, V vezes alfa, mais B, esse ponto, sobre velocidade, né? Sobre o VFX. Olha lá. Opa, aqui em cima. Menos o delta, né? Certamente aqui, né? Não podemos esquecer do delta, que é o esterçamento. E é ele que vai provocar ângulo de deriva inicialmente. No início você está andando na linha reta, depois você joga um delta aqui, você coloca ângulo de deriva no veículo, né? É um mecanismo de gerar né, movimento lateral, é gerar ângulo de deriva através do delta. Então o volante, na realidade, é um grande gerador de ângulos de deriva na dianteira. E ângulos de deriva, dado o modelo de pneu, geram forças laterais. Então veja como as coisas evoluem, né? É interessante pensar dessa maneira, né? Então, esterçamento é um gerador de ângulos de deriva. Girou o volante, você está andando em linha reta, girou o volante, ora, você acabou de gerar um enorme ângulo de deriva, né? Até o veículo né, ter a dinâmica e entrar, né, fazer esse transiente para entrar em curva, né? Você está lá com um enorme ângulo de deriva, você está andando na direção longitudinal e o volante está virado, né? Se for rápido nisso, né? Nesse pequeno instante entre girar o volante rapidamente e o movimento, né, decorrente acontecer. E aqui a gente tem, né, o ângulo de deriva na traseira, é o V alfa menos C ponto sobre V. Que é aqui a razão do VRY sobre o VRX. Olha lá, VRY sobre o VRX. Então, pessoal, estou aqui montando o alfa. E é nesse momento, né, um dos momentos mais importantes aqui desse desenvolvimento. Deixa eu ver se está tudo ok, se está tudo bacana. Isso aqui não é subscrito, né, multiplicado, né, o alfa. Então, V vezes alfa. E lembrando, o alfa é esse ângulo aqui associado ao vetor longitudinal, ao vetor velocidade do centro de massa. Olha só, esse aqui então é o conjunto de equações número 3. Esse aqui é o conjunto de equações número 2. Esse aqui é o conjunto de equações número 1. Temos então modelo, isso aqui é a equação de movimento, em função da força. A força, ela depende do modelo de pneu. Aqui. O modelo de pneu depende da condição de movimento que nós temos. Né? Isso está traduzido aqui em função de αf e αr, que são os ângulos de deriva em cada um dos eixos no modelo bicicleta. Agora, αf e αr, eles dependem da própria velocidade do carro, da velocidade angular do carro, né? E dependem desse ângulo alfa que nós temos. Né? Então vamos lá. O que a gente fez? Aplicamos a fórmula fundamental da cinemática. Claro, né? Olhamos aqui para a própria definição geométrica aqui, né, do ângulo de deriva. Né? Isso aqui também, pessoal, são coisas muito valiosas, aqui, essas reflexões, porque né, isso aqui tudo né, a gente tem, que nem se vocês forem ver, essa dedução não tem no Gillespie, por exemplo, né? Mas ela é tão utilizada, tem no livro do Rio, por exemplo, né? Então é importante a gente ter essa documentação, porque isso pode ser muito útil. Eu vou fazer essa justificativa mais para frente, pessoal. Vou descrever aqui a importância desse modelo já já. Vamos só escrever o seguinte. Qual é a ideia aqui? Olha só, vamos substituir
a 3 na 2 e depois na 1. Olha o que a gente fica. M, V, C ponto, mais alfa ponto. O lado esquerdo, né, da equação. Do lado direito é o somatório das forças. A gente viu que era menos Kf porque é o modelo de pneu. E aí a gente já coloca aqui o ângulo de deriva no eixo dianteiro. V alfa mais B C ponto sobre V menos delta. Modelo da força aqui do eixo traseiro é menos Kr vezes o ângulo de deriva no eixo traseiro. V alfa menos C ponto dividido por V. A segunda equação de movimento, porque veja, a gente quer descrever o psi, né? Vamos ver aqui o psi se movimentando, né? A velocidade angular aqui dele, o psi ponto, e também o alfa. Então, minimamente, para a gente ver a dinâmica lateral, a gente precisa de duas equações, no mínimo, que é essa velocidade lateral traduzida pelo alfa, que é o ângulo de deriva do veículo, né? Não confundir com os ângulos de deriva dos pneus. A gente tem aqui o momento de inércia vezes a aceleração angular. E aí a gente tem o modelo de pneu, só que com braço de alavanca agora, né? Então tem o B, se a gente olhar aqui, repare bem, é o BFYF, que é menos KF, né? Aqui é menos o coeficiente de rigidez de curva vezes o ângulo de deriva, né? E aqui vai ser menos com o braço de alavanca C. Vamos utilizar tudo isso. Menos B, V alfa mais B C ponto menos delta. E aqui, olha só, fica menos com menos, né? Porque é menos o momento, mas menos com o modelo do pneu. Oh, perdão, faltou aqui o KF. Deixa eu só acrescentar aqui o KF. Coeficiente de rigidez de curva aqui, né? Olha o KF. Maravilha. Mais C. KR vezes o ângulo de deriva no eixo traseiro. V alfa menos C psi ponto sobre V. Sucesso, pessoal, sucesso. Esse é o nosso modelo. Dado que a gente já fez integração numérica no Octave, Octave, MATLAB, a gente olha para isso aqui, nós sabemos integrar. A partir do momento que a gente já fez aquele código, principalmente no da frenagem, né? A gente já fez implementando o algoritmo, né? O método de Euler iterativo, a gente já utilizou o DE 45. Opa. Deixa eu fechar aqui que abriu.
Nesse modelo aqui, a gente vai precisar montar a representação no espaço de estados. E eu vou conversando com vocês sobre a importância desse modelo. Primeiro, é um modelo que não está no Gillespie, mas está em outras referências e está em absolutamente, na grande maioria dos estudos técnicos e científicos para análise dinâmica e projeto de controlador. Perfeito. Representação. No espaço de estados. Com estados Z1 igual a alfa, que, como eu disse, o alfa traduz a velocidade lateral do veículo, aquele ângulo aqui da velocidade em relação ao plano longitudinal. E o estado Z2 é igual ao psi ponto. Então, o que a gente está querendo dizer, Vamos pegar essa expressão e vamos, desmembrar aqui os elementos. Essa equação fica da seguinte maneira, olha só. M V esse ponto mais mv alfa ponto igual a menos kf alfa. Repara que o v vai cortar ali, Vai ficar o kf alfa menos kf sobre v b esse ponto mais kf delta menos kr alfa, de novo aqui o v com v vai cortar, mais, vai ficar menos com menos aqui, mais kr sobre v vezes c. Esse ponto, olha lá, essa é a equação número 1, vamos para a equação número 2. Vamos com I, se, dois pontos, igual a menos BKF vezes alfa. Menos, e repara, agora fica um B ao quadrado aqui. B ao quadrado sobre V KF psi ponto. E aí, menos com menos aqui dá mais B KF delta. E aqui do outro lado, CKR, o C é a distância, K é o modelo do pneu, vezes alfa, e aí fica menos aqui, fica o C ao quadrado sobre V, KR, esse ponto. Perfeito. Então, repara o seguinte, temos aqui o primeiro estado, tem alfa aqui também. Temos o psi ponto, que é o segundo estado, aqui e aqui. E aqui a gente tem a nossa entrada. Ou seja, na hora da simulação, o carro vai estar andando, a gente vai botar um delta. E vamos ver os estados alfa e psi ponto no tempo. Primeira abordagem. Esse ponto aqui, o segundo estado, primeiro estado, segundo, primeiro, entrada aqui. Temos aqui, olha só, aqui é o nosso estado, a derivada do primeiro estado, é o Z1 ponto. Aqui é o segundo estado, E aqui é a derivada do segundo estado, é o Z2 ponto. Então a gente vai ter a oportunidade justamente de integrar isso aqui.
A forma que a gente vai fazer isso, olha só, vamos pegar essas duas equações e escrever, né, daquela maneira que a gente, né, já tem a estrutura pronta, né, para a gente integrar. Olha só, fica assim, alfa ponto aqui, né, a derivada do primeiro estado, e depois a derivada, né, do segundo estado, igual a todo o resto. Então tem que jogar tudo para o outro lado. E já vamos colocar aqui a sua forma, né, multiplicando cada um dos estados. Olha só, se a gente olhar aqui, fica menos KF mais o KR sobre MV, né? Repara que a gente vai jogar o MV, né, aqui dividindo todo mundo, né? Então vai ter sempre esse esquema aqui, né, de algo no numerador e passa dividindo esse MV. Isso aqui vezes o alfa, mais, e aí a gente fica, olha só, vai ter aqui no numerador um MV, mais aqui em cima fica o B, KF menos C, KR. Isso aqui fica sobre V, né? Olha lá, tem aqui o sobre V, aqui e aqui. E, claro, né, divide tudo por MV, porque é o que vem do alfa ponto. É o psi ponto aqui, e o que sobra no delta é justamente o KF sobre MV, né, passando o MV, sem esquecer o MV, vezes esse delta. E aqui, né, o mesmo raciocínio, né, aqui para o psi dois pontos, só que ele vai passar dividindo sempre esse i, né? Olha lá, fica menos b kf, aqui entre parênteses, né, e depois menos c vezes o kr. Divide aqui pelo momento de inércia. Isso aqui é o que multiplica o alfa. Veja que a gente já está agrupando. Tudo que está aqui nos colchetes são grandezas, né, são coeficientes, são grandezas constantes aqui. E aqui fica menos o b ao quadrado, kf, mais c ao quadrado, kr, sobre v vezes i. Isso aqui, né, vezes o psi ponto. BKF, deixa eu ver se é isso mesmo, BKF sobre I. Vezes delta. Pessoal, olha como está evidente agora. Tem entrada aqui, temos o segundo estado aqui, temos o primeiro estado aqui, todo o restante, multiplicando aqui, são constantes do modelo. Ou seja, o modelo já está ganhando forma, olha lá, já está ganhando forma. Isso aqui a gente já viu e a gente agora, né, fica mais evidente de como a gente pode integrar. Veja que tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui, apesar de um pouco, né, a estrutura aqui é grande, mas isso é um número. Só fazer essa operação isso vira um número. Então é compacto no final das contas. Isso aqui tudo também é um número. Né? E assim por diante. Então, assim, a expressão ela está grande agora, mas ela na realidade é pequena. A questão é que temos aqui uma série de parâmetros, temos aí as propriedades geométricas, massa, propriedades iniciais e modelo de pneu.